Olá, olá e olá, líder. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olá, Líder Podcast, o seu podcast de liderança. Eu me chamo Júlio Cardoso, sou o host desse podcast e mentor de líderes. Hoje nós vamos falar sobre uma obra literária magnífica do queridíssimo Spencer Johnson. Quem mexeu no meu queijo? Sim, e aqui você deve ter percebido que tem outro livro, mas eu vou deixar isso para o final. Aqui nós vamos falar sobre o que essa obra representa. Se você é estudante de administração ou tem interesse por liderança, este livro é um livro de cabeceira que você precisa ler, reler e ler novamente. Bem, eu vou trazer aqui alguns insights que eu tenho sobre, que eu fiz, né, que eu anotei sobre esse livro. E, obviamente, o que eu vou dizer aqui não substitui a leitura do livro. Aliás, todo episódio que eu gravo falando algum resumo de livro não substitui a leitura do livro. É importante até, líder, que você leia. Tem um ditado americano que diz que leaders are readers, que em tradução literal seria líderes são leitores. Se você pesquisar sobre os grandes líderes mundiais, todos eles leem muito. CEOs leem muito, porque você aprende muito com a leitura. Bem, mas vamos lá falar então de quem mexeu no meu queijo, o que que é, sobre o que é essa história. Talvez você já tenha ouvido falar desse livro ou não. Me conta aqui nos comentários. Essa edição aqui que eu estou com ela, essa capa aqui, é a que eu comprei para mim, mas quando eu li não era nem essa capa, era uma capa azul. E depois eu descobri que já tiveram diversas outras capas. E no momento é outra capa, já não é mais essa. É uma capa diferente. Essa aqui eu acho bem legal, que parece um queijo mesmo. Mas vamos ao que interessa. Então, do que trata a história de Quem Mexeu no Meu Queijo? O Quem Mexeu no Meu Queijo é uma metáfora. É uma história que conta com alguns personagens, mas basicamente ela vai falar de um labirinto que tem 4 personagens, e neste labirinto há queijo. E esses 4 personagens comem o queijo. O que é o labirinto? E aí a gente vai falar um pouco mais no decorrer desse episódio. O labirinto são, de forma metafórica, uma representação dos desafios que você tem na vida. Para o quê? Para o seu queijo. O queijo também é uma visão metafórica relacionada aos seus objetivos, às suas metas, aos seus sonhos, aquilo que você está buscando. Então, quando a gente usa, quando Spencer Johnson criou essa maravilha de livro, ele tinha isso em mente, de demonstrar para cada pessoa quais são os desafios que ela vai enfrentar, que todos vamos enfrentar, não importa qual seja o seu objetivo, ou seja, todo mundo vai ter um labirinto na vida que precisa enfrentar, e o queijo é a representação daquilo que você quer muito na sua vida, aquilo que é o seu sonho, aquilo que é o seu desejo, aquilo que é a sua vontade. Bem, explicado isso em relação à metáfora do quem mexeu no meu queijo, vamos falar dos personagens. O livro conta com 4 personagens. São 2 ratos e 2 homenzinhos, que aqui, para facilitar, eu vou chamar de duendes, tá bom? Os nomes desses 4 personagens têm relação direta com as características principais que eles têm. Isso eu fui aprender depois de muito tempo. Porque como os nomes são em inglês, quando eu li na época eu nem entendia nada de inglês, eu não peguei os significados. Mas hoje eu consigo desmistificar um pouco isso, digamos assim. Mas vamos começar pelos 2 ratos. O nome dos ratos, eu vou olhar aqui a minha cola, porque para nomes, apesar de eu ser alguém que grava muito nome de pessoas, de personagens de livro, eu esqueço. Sniff e Scurry são os 2 ratos que vivem neste labirinto. Então, o que que o Sniff faz? O Sniff é aquele que detecta mudanças rapidamente. E aí, Sniff tem uma questão como voltado para sentir o cheiro, como se você estivesse rastreando, fazendo, sabe, assim. Este rato tem essa habilidade muito forte. Então, por isso o nome dele, Sniff. Entendeu?
Então, o sniff ele detecta no ar as mudanças com muita facilidade. O outro rato é o Scurry. O Scurry não tem a mesma habilidade que o sniff, porém, ele age de forma prática e imediata. O que o Scurry faz é... Ele não pensa muito para agir. Ele identifica a situação, ele precisa fazer algo, ele faz. Simples assim. Ele não fica como nós seres humanos, retrucando, refletindo, pensando, seguindo adiante. Não é isso que ele faz. Ele identifica a situação, precisa mudar, ele muda. Então, esses dois ratos vão trazer é, muito, muitos ensinamentos para o livro com essas atitudes simples e básicas que eles têm, que não necessitam de grande reflexão e de grandes pensamentos complexos, como no caso dos homenzinhos, dos duendes. Os duendes se chamam Hen e Ham. Hen, ele é muito resistente à mudança, porque ele fica preso ao medo que ele tem das coisas serem diferentes. Ele tem medo do novo. É uma pessoa muito carrancuda, ele fica hostil quando as coisas mudam. Ele não gosta de mudanças, porque ele tem medo. Então, para ele, quando alguém mexe no queijo dele, ou seja, tira do lugar, que é o que acontece no livro, ele perde o controle, ele não entende o que está acontecendo, ele demora demais para tomar algum tipo de atitude, porque ele fica preso no medo dele. Ele não consegue é, pensar em outra coisa a se fazer, porque ele é a representação física do medo que nós, seres humanos, temos quando alguma coisa nova acontece e a gente não sabe como lidar com ela. A gente fica paralisado. Se a gente levar isso para um tom mais patológico, ou seja, doentio, quando alguém está literalmente mal, é quando você entra em pânico. Quando você entra em pânico, você fica como uma estátua, você não sai do lugar. Você já viu? É diferente quando você tem medo de alguma coisa e quando você tem pânico de alguma coisa. Já viu um bichinho, um animalzinho, um gato acuado no cantinho de uma parede, no cantinho num canto qualquer. Se você está num cômodo e você está amedrontando um gato, pode ter certeza. Ele não está com pânico, ele está com medo. E um animal com medo, o que ele faz? Ele ataca, ele age. Diferente do pânico. O pânico você trava. Eu costumo usar como exemplo aqui uma palestra do Mário Sérgio Cortella, que ele, inclusive, se eu não estiver enganado, ele fala sobre essa questão do gato também, mas ele usa como exemplo o 7-1. Um salve aqui para todos os brasileiros que curtem Copa do Mundo, quando o Brasil levou o 7-1 da Alemanha. Ali ninguém estava com medo dos brasileiros. Eles estavam em pânico. Quem estava com medo era a Alemanha. Como a Alemanha estava com medo, ela atacou. Já o Brasil entrou em pânico. E como todo mundo sabe, aqueles que assistiram, e se você não assistiu e quer sofrer, procure aí na internet o jogo que você vai ver que é uma situação bem delicada e ali é uma demonstração de pânico total, porque ninguém consegue fazer nada. A pessoa fica travada. Bem, só trouxe esse exemplo para você, para te mostrar como que o pânico, ou neste caso aqui retratado no livro como medo, trava as pessoas. Trava, trava. Ela não vai para frente. Não funciona, fica preso ao passado, assim como o Brasil sempre ficou preso ao passado, que nós éramos uma grande nação de jogadores de futebol e que toda a Copa do Mundo era o nosso time que brilhava. Não é assim mais, há muitos anos. Bem antes do 7-1 já não era assim, mas depois do 7-1 ficou pior ainda. Eita, vocês vão me odiar agora. Quem gosta de futebol não vai gostar muito desse episódio. Mas o ponto é, o Ren é esse personagem. Ele é o travado. O outro é o Han. O que é um Han? O Han, ele representa aquele tipo de pessoa que eventualmente vai mudar, vai aprender
a como se adaptar e a como tomar algum tipo de ação. Só precisa dos estímulos corretos, da motivação correta. Precisa de esclarecimento, precisa saber dos famosos porquês. Eu costumo dizer que quem tem um porquê e um porquê enfrenta qualquer como. E eu vejo o Han nessa situação. O Han aqui, na verdade, tentando usar a lógica do inglês que foi colocada para ele, era um Han soando mais como how. E em inglês, how é como. Então, o how aqui, ele precisa saber o como fazer as coisas para que ele possa executar. Esse era o trocadilho que o Spencer Johnson pensou quando criou esse personagem. Bem, dito isso, você percebeu que então nós temos 4 grandes personagens e cada um deles com uma característica que vai ser fundamental para esclarecimento e desenvolvimento dos personagens no livro. Qual que é a lição principal que o livro vai trazer para a gente? O livro vai dizer que é o seguinte: a maneira como reagimos a uma determinada situação vai direcionar o quão felizes, o quão adaptados nós estamos para isso. Basicamente, nem sempre acontecerão coisas boas e bonitas na sua vida. Você precisa ser resiliente para alcançar aquilo que você quer, para você ir atrás do seu queijo. Resiliência, inclusive, é um tópico de outro episódio que eu já mencionei, que você pode procurar aqui. Então, quando você encara de forma muito derrotista, vamos colocar dessa maneira, aquilo que acontece de ruim com você, ou as mudanças que acontecem ao seu redor, acaba sendo difícil você seguir adiante. Se você tiver a personalidade muito focada na do Ren, que como ser humano ou, né, duende, tem um pensamento complexo, não consegue encarar a realidade, fica pensando somente no não, nada é como era antes, isso está errado, você se coloca na posição de vítima e não de protagonista da sua vida. Se você é só um Ren, eu devo te dizer, a vida vai ser muito cruel para você. A vida bate com força e você vai precisar se adaptar a diversas situações para você seguir adiante. Então, uma postura de Ren perante a vida não é uma postura mais assertiva. E quando eu digo isso, estou pensando em aquilo que é bom para você, de forma geral. Tudo muda o tempo todo, inclusive agora. Nós não estamos parados. Você só pensa que está parado. O nosso planeta está em movimento. Logo, não tem como você achar que está parado. Então, saber como se adaptar e encarar tudo que acontece na vida com um pensamento, uma mentalidade positiva, ajuda você a se adaptar a diversas situações que vão aparecer. Porque acredite, vão aparecer para você, independente daquilo que você pensa de visão de mundo. E aqui eu quero trazer algumas lições que cada personagem ensina, porque acredite, até o Hent ensina alguma coisa. Então, primeira coisa que Spencer Johnson deixou claro aqui com os personagens, com a primeira lição do Sniff e do Scurry. Reconheça a mudança. Reconheça que as coisas estão mudando, que você está num caminho, mas que houve alguma coisa ali, aconteceu alguma situação e você precisou mudar. Sabe quando você está num trabalho que você gosta muito, mas ele mudou? As regras mudaram, o jogo mudou, a casa onde você mora, o relacionamento que você está. Saiba que a coisa está mudando, perceba rápido. Reconheça que as coisas estão realmente mudando. Hoje, na era da tecnologia, por exemplo, se você não tem um desse, quem é você? Quem consegue se comunicar com você? Se você não tem hoje um celular, para você que está me ouvindo, quando eu mostrei era o celular. Se você não tem um desse, era um desse, eu quis dizer, se você não tem um aparelho telefônico para se comunicar com os outros. Como que é isso? Até 20 anos atrás, era difícil você pensar em alguém com um celular. Hoje, é difícil você pensar em alguém que não tenha um celular.
Entra num coletivo, no transporte público para você ver. É mais fácil você conseguir ver isso no trem e no metrô, mas no ônibus você também consegue ver. Geralmente, quem está sentado, se não estiver conversando, está no celular. Dificilmente está fazendo outra coisa. As pessoas estão no celular. Então, imagine que daqui a algum tempo, até este próprio aparelho vai ser diferente. Porque tudo muda o tempo todo e agora. A frase parece estranha, mas está certa. Tudo muda o tempo todo e agora. Então, seja aquele que reconhece as mudanças. Esteja atento, assim como o sniff, farejar o que está acontecendo, perceber o que está acontecendo ao seu redor. E outra lição interessante, encare o medo da mudança. Isso mais relacionado ao REM e o RAM. No caso do REM, ele acaba não fazendo isso. Até a página 2. No finalzinho eu falo mais sobre isso. Mas o RAM, ele encara. Ele, influenciado negativamente pelo REM, ele não busca mudança, ele não quer que as coisas aconteçam. Ele vai seguindo as orientações desse seu amigo. Porém, em dado momento, ele encara o medo dele, o medo do desconhecido, de buscar o queijo em lugares novos, porque, só para ressaltar, todos esses 4 personagens, cada um tinha um monte de queijo. De repente, eles ficaram sem queijo. Por isso o nome do livro. Quem mexeu no meu queijo? Os ratos, ao perceberem isso, vão atrás de outras estações dentro do labirinto para buscar novo queijo. Ren e Ham não aceitam a mudança, principalmente Ren, e segura o companheiro ali para que não busque o diferente, para que não busque um local novo onde há queijo. Então, seja como Ham, como Hal, e vá atrás da mudança. Aconteceu? Dá medo? Dá. Você acha que quando eu vim gravar o podcast a primeira vez, eu estava tranquilo, mesmo sendo alguém que conversa com os outros? Conversar com uma câmera é algo muito diferente para mim. Eu estou aprendendo ainda. Estou aprendendo técnicas ainda de gravação, de podcast, de edição. É tudo novo. Dá medo? Claro que dá. Mas, como disse o Bernardinho uma vez, eu achei bem interessante. Você tá com medo? Vai com medo mesmo? Só que não. Prepare-se para aí sim você ir. Mas antes feito do que perfeito. Vai chegar uma hora que a coisa vai ficar boa. Só que, se você esperar sempre as melhores opções, as melhores alternativas, não é assim que o mundo funciona. Então esteja aberto à mudança. E encare o medo de fazer as coisas. Outra ação vinda do Sniff e do Scurry, ação e adaptação. Quando eles perceberam que estavam sem o queijo naquela estação, enquanto um farejou a mudança rapidamente, o outro já implantou a mudança. Temos que mudar, vamos sair daqui, vamos procurar outro local que vai nos levar ao nosso queijo, ou seja, que vai nos levar ao nosso objetivo, que vai nos levar ao nosso sonho, que vai nos levar à nossa meta. Não fique preso a amarras que te prendem e não deixam você mudar. Você, de repente, está numa situação que não é legal para você. Só que você prefere aquele famoso é melhor pingar do que secar? Não. Busque outras alternativas. Vá atrás de outras coisas. Tente. Reinvente-se. Faça algo diferente para buscar aquilo que você almeja, o seu objetivo, a meta, o seu sonho. Ninguém vai fazer por você. Só você pode se libertar. Parece meio frase motivacional, mas não é. É prático. Aqui não tem nada de esotérico. É prático. Se você não fizer, ninguém fará por você. É simples assim. Tá? E outra coisa que o RAM principalmente faz, e que a gente deve fazer na nossa vida de forma geral, é refletir e aprender. No caso do RAM, ele aprendeu com o REM, em cima dos erros do REM. Ele viu que o REM era muito preso àquela estação onde não tinha queijo, mas que tinha antes.
e que não queria mudar de jeito nenhum. Ham olhou para aquilo e pensou: poxa, depois de muito tempo, pegando inspiração dos ratos que foram buscar outras coisas. Inclusive no livro tem várias passagens sobre isso. Os ratos foram tão legais que eles foram escrevendo, dando pistas, aliás, no decorrer do labirinto. E o próprio Ham foi fazendo isso também. Ele foi escrevendo. Tem várias passagens do Han escrevendo. Aliás, eu acho que é só o Han que escreve. Os ratos não escrevem, não. É verdade, os ratos não escrevem. Só quem escreve é o Han. Ele quer deixar pistas para que o Ren, no futuro, saia de onde ele está e siga os passos do amigo. Que siga os passos em direção à mudança. Tá? E parar e refletir sobre os seus erros, sobre o que você tem aprendido, é maravilhoso. Quantas pessoas não fazem isso no final de ano, por exemplo? Você olha para trás e pensa: o que eu aprendi nesse ano? Para mim, o ano passado foi um ano formidável. Eu aprendi muito, errei pra caramba, mas eu olhei para os meus erros como parte da minha jornada para aquilo que eu estou buscando. O meu sonho, a minha meta, o meu objetivo, tá bom? E para caminharmos aqui para o final, para o encerramento, eu quero que você entenda o seguinte: todo mundo tem um queijo. Qual que é o seu queijo? Qual que é o seu sonho? Qual que é a sua meta? O que você quer da vida? Você, como líder, o que você quer para a sua equipe? É maior produtividade? É maior venda? É união entre a sua equipe? É se comunicar melhor? Qual que é a sua meta? Qual que é o seu objetivo? O que você quer? Tenha o seu queijo bem desenhado para que você possa pensar num como que seja mais adaptável ao que você quer, ao que você almeja. E se caso ocorra alguma coisa no meio do caminho, que você seja resiliente para que você consiga ir buscar o seu queijo. A mudança vai acontecer, você querendo ou não, você gostando ou não, as coisas mudam o tempo todo, a todo momento e agora, tá bom? Dito isso, líder, foi um prazer inenarrável estar com você aqui em mais um episódio do Olá Líder Podcast. Para mim foi um prazer conversar com você sobre o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, do Spencer Johnson. Me marcou positivamente. E para aqueles que querem saber o que aconteceu com o personagem Ham, porque se você leu esse livro ou com base no que eu falei, você entendeu que os ratinhos foram buscar o que eles queriam. O Hal também foi atrás do que ele queria, mas o Ham, ele ficou para trás. E tem um final muito enigmático no livro em relação a isso. E para você saber o que aconteceu com esse personagem, anos depois foi lançado esse livro, Como Sair do Labirinto. Ele é complementar ao livro de Quem Mexeu no Meu Queijo, também escrito por Spencer Johnson, hoje não está mais entre nós, mas deu tempo dele fazer esse livro maravilhoso, onde ele dá um desfecho para o Ren e você aprende muito com este personagem. E eu gostei muito e recomendo demais essa leitura. Um é complementar ao outro, tá bom? Mais uma vez, líder, foi um prazer inenarrável estar aqui com você. Te espero no próximo episódio do nosso Olá Líder Podcast. Até mais. Tchau, tchau.